Está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, para variar, o programa de hoje tá sensacional. Dá só uma olhadinha no que a gente preparou. Temos uma entrevista com Romário Carvalho e os cuidados no transporte aéreo dos nossos pets. A doutora Bruna Farias explica tudo sobre reprodução animal. E a doutora Mirza Mello fala sobre o uso da pele de tilápia para o tratamento oftalmológico de cães e gatos. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Minha pet dica de hoje é: se você conhece alguma pessoa que está vivendo o luto, a perda de um animalzinho querido, acolha essa pessoa, acolha essa dor, tá? Respeite antes de mais nada. É um luto, é uma dor, é um amor que se apartou. Eu estou aqui com a doutora Mirza Mello, médica veterinária que atua na área da oftalmologia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, sem máscara agora. Sem máscara. Quanto tempo, doutora? É um prazer tê-la aqui. Prazer também ter vocês aqui de volta. Doutora, e hoje para falar de um assunto que eu acho que não tem outra palavra, é incrível. O que a gente vai falar hoje é um assunto incrível, que todo mundo fica maravilhado. Acho que todo mundo que chega para a senhora e fala desse assunto fica maravilhado, que é o tratamento oftalmológico com a pele de tilápia. Explica um pouco para a gente, doutora, sobre isso. Isso. A gente tem alguns recursos para as lesões de córnea, né, que são talvez o quadro oftalmológico que a gente mais tem na rotina oftálmica, né? O Brasil é cheio de animais braquicefálicos e são os animais que realmente eles têm uma deficiência no reparo corneal diante das lesões. E muitas vezes eles caminham para lesões muito graves, né? E a tilápia foi um recurso que nós encontramos para esses cães, né? Que tem essa necessidade de muitas vezes um procedimento cirúrgico, que às vezes trazia um déficit visual mesmo após a cirurgia. E a tilápia nasceu numa demanda dessa, né? Agora, uma curiosidade, doutora. A gente se vê muito falar no uso da pele de tilápia para queimaduras, para problemas de pele. Como foi que você teve essa percepção que poderia enxertar a pele na córnea? Eu falei certo? Falou. É uma técnica de enxertia mesmo, né? Eu fui paciente queimada, né? Eu sou um desastre na cozinha. Eu me queimei de forma muito grave, assim, eu tive uma lesão na face, no braço, eu ainda tenho marcas. E eu sei o quão doloroso é. Eu tenho cicatrizes, né? Eu sou meio degradê. E aí, assim, eu passei um mês deitada em casa, de repouso, tendo todo o cuidado com contaminação. E eu me interessei muito pela pele, né? Eu não fiz o tratamento com pele, mas eu me interessei pela pele, pelas características dela de diminuir a dor do paciente, ativar uma cicatrização muito boa, né? Diz que a parte mais dolorosa do queimado é realmente a troca de curativos, e ela não precisa de troca. Então eu comecei a estudar há muito tempo atrás, isso cresceu no meu coração, assim, devagarzinho mesmo, né? Eu fui me interessando pelos trabalhos, pela forma como ela agia, e aí de repente eu tive um paciente que precisava de uma cirurgia, tinha uma lesão muito grave, contaminada, já com repercussão intraocular, e a proprietária já era minha cliente. Eu conversei com ela e ela resolveu acreditar, né, na técnica, e a gente usou a primeira vez, né? Eu te confesso que eu fiquei muito, assim, né, com aquele receio do que ia dar, como é que ia ser. Era um novo que estava se abrindo. A gente não conhecia a capacidade dela de contenção, a capacidade mecânica que ela tem, a capacidade de indução do reparo corneal. E aí passou essa primeira paciente, vieram outros, e a gente hoje já tem um know-how, já conhece mais a pele, já sabe do potencial dela. E eu te confesso, o potencial oftálmico da pele de tilápia, ele está só começando. Doutora, então quer dizer que você é a pioneira, né? Você que teve a ideia e começou e fez esse experimento, ousou. A gente fez essa primeira empreitada, né? A técnica ouro era uma técnica de enxertia também, mas retirava um pedaço da conjuntiva do paciente e enxertava no lugar da lesão para induzir o reparo, né? Mas o paciente sempre tinha um déficit visual ou tinha uma cicatriz bem evidente. E a tilápia veio para isso, a gente fez a primeira empreitada nisso mesmo. E hoje já tem todo o apoio da UFC, né? Já é muito bem aceito esse tratamento. Eu conheci o Dr. Dorico, o Dr. Edmar, né? Que são pessoas assim que mudam a vida de qualquer profissional quando você conhece, porque
eu nunca fui envolvida, eu não era pesquisadora, né? Nunca realmente tive muito interesse. Eu achava que no dia que eu entrasse para pesquisa, tinha que ser dentro da minha área e para mudar a vida das pessoas. E entrou para fazer sucesso, né? Porque E aí eu conheci o Dr. Dorico, conheci o Dr. Edmar, fiz a prova do mestrado, entrei no mestrado e esse é o meu trabalho, né? É provar as qualidades dela no uso oftalmológico. Foi realmente a primeira vez que foi usada no mundo, em córneas, né? O uso oftálmico. E se Deus quiser, a pandemia atrapalhou um pouco os planos, mas se Deus quiser, essa técnica vai transbordar para a medicina humana, né? E ajudar as pessoas também que apresentam problemas oftálmicos. E era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Geralmente a medicina, ela vem pela medicina humana e passa, e agora vai ser diferente, né? Então quer dizer que pode ter essa esperança de que vai também servir para os humanos. Tem sim, na verdade já é um projeto vivo, né? Real, e eu tenho muito orgulho disso, sabe? Assim, da medicina veterinária ter transbordado isso, né? E que isso vai ajudar outras pessoas, né? É uma medicina ajudando a outra, elas são muito próximas, né? As coisas são muito ali em cadeia, muito, muito próximas mesmo, e se Deus quiser a gente vai ajudar muitas pessoas com essa técnica. Quando a gente fala em oftalmologia, com qualquer pessoa, qualquer tutor, geralmente as pessoas lembram o nome da doutora. E eu já fiquei sabendo que vem pessoas de outros estados procurar esse tratamento. Como é que é? Eles já chegam direto, vem encaminhado? Como é que está sendo esse conhecimento? Muita gente tomou conhecimento da técnica, né? Tomou um volume nacional. E muitas vezes a pessoa vem porque as lesões corneais, elas são muito imperativas, elas exigem muito uma resolução muito rápida. O paciente se altera, né? O cachorro, ele sente muita dor. A córnea, ela tem conteúdo do sistema nervoso central, né? A esclera é uma continuação da dura mater, então ali é muito nervado. Quando você tem uma lesão, você tem um quadro de dor muito exacerbado, né? Então a coisa precisa ser muito rápida. E às vezes as pessoas, em geral, o tutor vem bem desesperado, né? O cachorro vem bem já chateado. E o legal do enxerto de tilápia é que ele veio para isso, para pacientes mais complicados, né? A gente tem usado nas lesões mais profundas, onde a gente já tem uma contaminação, onde a gente já tem quase uma perda ocular, é quando a gente resolve usar a tilápia, né? É um procedimento cirúrgico, tem todo o risco inerente a uma cirurgia, requer anestesia inalatória, anestesia geral inalatória, né, que é o que a gente usa, a gente opera com o apoio de um colega anestesista, existem pontos em córnea, tem todo um acompanhamento, mas a gente tem recebido muitos pacientes de fora e tem tido muito sucesso, mesmo com toda a dificuldade da distância, né, a gente consegue acompanhar esses pacientes e nunca tivemos complicação, graças a Deus, né? Doutora, para encerrar, nosso tempo já acabou, o papo é tão bom, é tão interessante, eu tenho certeza que vão surgir várias perguntas e aí a gente já firma o compromisso da doutora voltar aqui. Tem uma média de quantos pacientes já foram feitos, doutora? Só por curiosidade. Em cães, mais de 100 animais. Mais de 100. Mais de 100 animais. Isso já dá uma experiência legal. Antigamente a gente fazia cirurgia e ficava ali naquela expectativa, né, de como é que ia ser. Hoje a coisa já flui melhor, a gente já sabe como é que a pele se comporta no olho, como é que é o decorrer do pós-cirúrgico e, graças a Deus, tem sido tudo muito tranquilo. Doutora Misa, mais uma vez, muitíssimo obrigada. A nossa equipe admira muito o seu trabalho, principalmente dessa maneira, trazendo qualidade de vida para os cães que já não tinham tanta esperança. Mas antes de terminar, eu sei que muita gente vai querer acompanhar a senhora, ver o trabalho, as redes sociais. Nosso Instagram é Centro de Olhos, _doutora Misa Mello. Certo, acertou. Eu tenho uma dificuldade terrível com o Instagram, mas eu tô aprendendo. Pois é, só seguir lá, gente, que acompanha tudo, doutora. Muitíssimo obrigada. Uma dica legal de oftalmologia é sempre, antes e depois do banho, de cães e gatos, colocar um colírio oftálmico, um lubrificante. E usar colírios veterinários. A gente tem ótimos lubrificantes veterinários. São importantes ser ligado à espécie porque tem uma proximidade muito grande da lágrima e isso é muito importante para aquele momento. É sempre um momento de estresse, sempre um momento ali que tem um secador. Então, proteger esses olhos sempre vai evitar problema. Gente,
gente, eu estou aqui com o Romário Carvalho, que é criador da raça Chihuahua. Tudo bem, Romário? Tudo bem, Catuxa. Romário, é um prazer te ver novamente. O Romário esteve aqui há pouco tempo, né? A gente falando da raça Chihuahua. Hoje a gente está aqui com essa princesa. Mas hoje nós vamos falar um assunto diferente de raça, né? E como você tem um canil que é muito bem conceituado, provavelmente você envia chihuahuas para outros estados, né, do Brasil. Exatamente, a gente envia para todo o Brasil. E recentemente a gente acompanhou uma história muito triste, que eu não me recordo qual o estado, mas de que um cachorro veio a óbito depois desse transporte, né? Correto. E nós recebemos muitas mensagens, faz uma matéria a respeito disso, né? Eu acho que muita gente não sabe os procedimentos reais. E aí nada melhor do que você para explicar para a gente como é que acontece. Exatamente, então vamos lá. Primeiramente, o que é que eu preciso fazer, Romário? De exame, a papelada inicial para fazer esse processo. Pronto, a partir do momento que você tem a necessidade de enviar o seu animal para outro estado, você precisa primeiramente verificar se a raça do seu animal ela está adequada para que ela possa fazer essa viagem só. Porque existem algumas raças que são chamadas braquicefálicas, que elas não podem fazer esse tipo de transporte só ou precisam de condições especiais, prezando pela vida do animal, pela questão respiratória, enfim, certo? Entendi. Então quer dizer que os braquicefálicos não podem ir só. E só. Isso, exatamente. Agora, o que é que eu faço? A gente sabe, infelizmente, eu acho que tem risco, né? Mesmo tendo todos esses cuidados, o que é que a gente pode fazer para diminuir o máximo esses riscos de o animal viajar só? Pronto, um dos primeiros passos, o animal tem que estar com as vacinas em dias, né, que é muito importante. Essas vacinas, uma delas, as mais importantes, que as companhias aéreas avaliam, é a questão da vacina de raiva, tá? Sim. Que ela tem que ser tomada no mínimo 30 dias antes da viagem, ou no prazo de 1 ano, a vacina tem que estar para que o animal possa viajar. O animal deve passar por uma consulta com o médico veterinário para que ele seja avaliado para ver se ele está apto para realizar essa viagem. Então tem que ter um laudo? Isso, tem que ter um atestado médico emitido no prazo mínimo de 10 dias antes da viagem. E aí tem que ter alguma papelada de autorização? Como é que faz essa? A autorização você assina no guichê na hora do despacho do animal junto com a companhia aérea. Uma curiosidade, o animal vai acordado ou vai sedado? Os animais geralmente vão acordados, tá? Principalmente os chihuahuas, são bem tranquilos. E a gente também precisa fazer uma adaptação antes dessa viagem do animal na caixinha. Porque o animal ele vai passar por uma situação que para ele é nova, né? Para o animal que está viajando pela primeira vez. E que aí a gente tem que fazer uma adaptação para que a caixinha se torne um local familiarizado para que o animal possa se sentir menos desconfortável durante essa viagem, digamos assim. Então você diz assim, no caso em casa, tem que começar a preparar. Isso, você pega a caixinha, o kennel, que é a caixinha de transporte, que cada raça tem o tamanho determinado pela companhia aérea, tá? A caixa ela tem que ter o tamanho suficiente para o animal dar uma volta em si dentro da caixa sem bater nas bordas e conseguir ficar em pé sem encostar na parte de cima, visando o conforto do animal no percurso da viagem. Então tem que ficar atento. Então cada raça tem que ser consultada junto com a companhia aérea para ver o tamanho da caixa específica, para que ele possa fazer a viagem com mais segurança. Entendi. E dentro do avião, como é que eles ficam acomodados? Onde é? Nesse momento de envio pela cargo, né, que vai como carga. Quando ele vai só. Isso, exatamente. Eles ficam alojados na parte do porão, tá? Tem ventilação específica para eles. E a caixinha fica afivelada para que não balance, para diminuir o estresse do animal. Entendi. Isso é quando ele vai só. Agora eu vou abrir só um parênteses aqui. Quando vai acompanhado, é desse mesmo jeito? Não, quando ele vai acompanhado, o tutor ele pode fazer a reserva até 4 horas antes do voo, tá? Também tem que verificar a questão da raça, se é compatível. Só pode um animal por viagem, por pessoa, certo? E tem as medidas também, ele vai embaixo da poltrona do tutor, junto com ele na cabine. Interessante. Isso, exatamente. Tem essa opção também. Outra coisa, aí você vai deixar, né, usar a tua experiência. Até que horas você pode ficar com ele lá, esperando? Ou você já chega, já deixa e vai embora e ele fica sozinho esse tempo todo? Então, a companhia aérea, ela pede um prazo mínimo de 4 a 3 horas, pode variar de companhia para companhia, né? E aí fica ao critério do criador, a gente sempre procura obedecer esse tempo, mas a gente procura ficar o máximo que pode com eles lá no local. Enquanto isso, a gente bota o animal para fazer uma refeição, oferece água, porque em alguns casos a companhia aérea não permite que vá, mesmo que a gente coloque a garrafinha adaptada. Os procedimentos também variam muito de quem está no atendimento no momento. Entendi. Funcionário para funcionário. Tem uns que autorizam deixar um pouco de ração dentro, outros não. Tem uns que aceitam jornal, tipo, para se o animal chegar a fazer xixi, absorver, outros não aceitam.
tem companhia aérea que aceita tapete higiênico, outra não. Então, isso é muito variável entre as companhias aéreas. Ah, então depende muito, né? Isso, depende de cada E aí, uma. quando é despachado, ele já vai direto junto com as cargas, com as malas, como é? Segundo a companhia aérea, eles têm um atendimento diferenciado, que é carga viva, né? Tem um atendimento diferenciado, não podem ficar em local abafado nessa parte do porão que é embarcado, onde eles vão presos. E também muita gente não sabe, mas na hora de receber o animal no destino final, toda carga viva tem prioridade, né? Sim. Que é um AVI, que tem essa prioridade que a pessoa tem que solicitar no balcão na hora de receber o animal. Mas é exatamente o ponto que eu quero chegar. Muita gente, eu não sei a história real que aconteceu com aquele cachorrinho, mas as pessoas falam porque a companhia demorou a entregar. E aí, quando ele chegou, ele já estava ofegante, já estava bem ruinzinho. Então, a gente pode ir lá exigir? Posso brigar, olha, quero meu cachorro. Deve, porque, como eu falei, infelizmente, varia muito de funcionário para funcionário. E tem os funcionários que realmente, se você não chegar e não cobrar, eles vão deixando passar e o tempo vai passando. Então, é uma coisa que é um direito, né, do cliente que está contratando aquele serviço, então ele tem que exigir lá no ato. Então, lá eu tenho que estar... Exatamente. Tem prioridade. Pode ter uma fila do tamanho que tiver para receber carga, você pode passar na frente sem ter que esperar para pegar o seu animal. Romário, nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar, eu gostaria que você falasse, no caso, se alguém precisar fazer isso, você faz esse serviço ou você orienta? Né? Olha, Catuxa, eu sempre faço só com os meus, já fiz até para médico veterinário, parceiro, mas hoje em dia eu prefiro mais orientar a pessoa para que ela possa seguir os caminhos corretos. E quem estiver precisando é só chamar que a gente orienta sem problemas. Entendi. Mais uma vez, muito obrigada. Acho que esclareceu muitas dúvidas das pessoas aí em casa. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição para o que precisar. E como foi sucesso demais a matéria do Chihuahua, eu gostaria que você deixasse novamente as redes sociais para quem quiser acompanhar a rotina, tirar dúvida. Pronto, nosso Instagram é Canil Carvalho Brasil, a nossa página também do Facebook é Canil Carvalho Brasil e a gente também está agora no TikTok como Canil Carvalho Brasil. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Mais uma vez, Romário, muito obrigada. Por nada. Para você que quer criar um coelho, a dica é atenção à alimentação. Coelhos são animais estritamente herbívoros, precisam comer uma quantidade de fibra maior. Então a ração não é base de alimentação, a ração ela é um complemento e a base da alimentação são folhas e um feno de boa qualidade. Gente, eu estou aqui com a Bruna Farias, que é médica veterinária e atua na área de reprodução animal. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Catuxa. Bruna, a reprodução animal é um ramo que vem crescendo tanto e as pessoas acho que em casa estão tão curiosas quanto eu. Explica pra gente como é esse processo de reprodução por inseminação, Bruna. Pronto, na inseminação artificial, tá, a gente trabalha da seguinte forma. A gente coleta o sêmen do macho por meio de técnicas artificiais e deposita esse sêmen no trato reprodutivo da fêmea também por meios artificiais, tá? No caso da inseminação artificial, o macho, ele não tem o contato direto com a fêmea, tá? E aí, na inseminação, a gente pode utilizar tanto o sêmen fresco, quanto o sêmen refrigerado ou o sêmen congelado. Agora, na medicina humana, as pessoas utilizam a inseminação quando geralmente tem algum problema, né? E já tentou de todas as maneiras naturais, não consegue e vai para a inseminação. Mas eu vejo que na medicina veterinária as pessoas estão optando para fazer isso com seus animais cada vez mais. Por que é isso, Bruna? Tem uma vantagem maior com relação ao natural? No caso da inseminação, tá? Como na parte da veterinária, a gente trabalha muito com a área comercial. Então, a gente sempre tem que ter um resultado mais preciso de prenhez, tá? Em relação à quantidade. A gente fala em relação à quantidade. Então, na veterinária, nem sempre a gente utiliza a inseminação só quando o animal ele tem algum problema, tá? A gente utiliza mais como garantia do procedimento. Então, a inseminação, quando a gente faz o procedimento, a gente sempre avalia tanto o macho quanto a fêmea. A gente faz o exame andrológico, avalia o sêmen do macho, tá? E faz acompanhamento da fêmea. A gente faz a citologia vaginal para acompanhar a fêmea. Às vezes, a gente faz dosagem hormonal também para ver exatamente o pico de ovulação. Porque a inseminação, ela tem que ser feita o mais próximo da ovulação da fêmea, tá? Então, por isso que normalmente não. É necessário, né, o veterinário fazer esse procedimento. É obrigatório, tá? O veterinário fazer esse procedimento, porque a gente faz esses exames. Até porque só o veterinário que vai constatar que vai estar tudo ok para fazer. Agora, uma curiosidade, é com relação à diferença entre as duas, né? Natural e inseminação. A eficácia, assim,
falando mesmo, vai dar certo, o que é que dá mais certo? O natural ou a inseminação é mais garantida? Pronto. Em relação à eficácia, tá, as taxas de fertilidade da monta natural e a inseminação artificial utilizando o semi-fresco, elas são basicamente iguais, tá? A gente trabalha aí por volta de 90%. Na inseminação artificial, a gente ainda tem essa vantagem porque a gente sempre vai estar avaliando tanto o macho quanto a fêmea, tá? Hoje a empresa da gente trabalha com a questão de inseminação, o percentual de eficácia da gente para inseminação artificial está em 95% de sucesso de gestações positivas das fêmeas que a gente inseminou, tá? Outra curiosidade, eu tendo um cachorrinho aqui, eu queria que ele tivesse um filhote de um cachorro que mora em São Paulo, né? Hoje em dia na medicina humana é possível, na veterinária também é possível fazer esse transporte, congelamento, tudo? Também, tá? Na veterinária da mesma forma é possível. A gente trabalha com o semi-refrigerado e com o semi-congelado. Se você tem um animal aqui, você está com a fêmea aqui e o macho está em São Paulo, como o exemplo que você deu, tá? Então, o veterinário lá vai avaliar esse sêmen do macho, vai coletar, ele envia refrigerado para a gente. Quando chegar aqui, antes de enviar o sêmen, a gente acompanha o ciclo estral dessa fêmea, vê o momento ideal dele enviar esse sêmen, porque não adianta ele enviar esse sêmen antes se a fêmea não estiver pronta, tá? Então, a gente acompanha a fêmea, quando está no período certo dela ser inseminada, então envia o sêmen e a gente faz o procedimento. Atualmente também, as taxas com sêmen refrigerado, a gente está tendo as mesmas taxas de sucesso que o sêmen fresco, tá? Todas as fêmeas que a gente basicamente usou o sêmen refrigerado, a gente também teve gestação positiva. Você falou agora semi-refrigerado, é o mesmo que o congelado? A gente pode congelar e passar um bom tempo? Não, é diferente, né? Não, é diferente, tá? O semi-refrigerado, a gente trabalha com ele a temperaturas próximas a 4 graus. Ele vem um meio de conservação específico para o semi-refrigerado, tá? E ele fica sendo mantido a 4 graus. Você não tem uma durabilidade tão grande quanto o semi-congelado. Mas existe a opção de congelar para usar depois? Existe. Tá? O semi-refrigerado, ele dura até por volta de 1 semana. Você consegue fazer, na média, de 2 procedimentos de inseminação. Já o semi-congelado, não. Ele não tem validade. É um período indeterminado. O semi-congelado, ele fica no nitrogênio líquido a menos 196, tá? Então, ele basicamente fica, a célula fica no estado basal. Então, ele dura eternamente se você fizer uma manutenção adequada. Entendi. Agora, em relação às taxas, né, de sucesso, a gente tem uma diferença. O semi-congelado, ele tende a ter uma taxa de fertilidade um pouco menor. Porque quando a gente congela, a gente submete esse sêmen a altas temperaturas. Aliás, a baixas temperaturas, tá? E aí causa alguns danos a essas células. Então, diminui um pouco a motilidade. Esse procedimento, ele pode ser feito em qualquer animal, tanto nos pets como animais de grande porte? Pode sim, tá? A inseminação a gente consegue fazer tanto em animais domésticos, a gente chama, né, que é cães, gatos e animais de produção, que seria caprinos, ovinos, vacas e equinos, né, os bovinos, na verdade. Como hoje em dia também já tem pesquisa com até animais silvestres fazendo inseminação artificial, congelação de sêmen, tem peixes também, tá? A gente trabalha com cães, gatos e caprinos e ovinos. A gente tem uma diversidade um pouquinho aí grande. Incrível. Importante sempre fazer com o médico veterinário, né? Isso aí sem contestar. Isso, inseminação artificial é exclusivo do médico veterinário. Bruna, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. Antes de encerrar, fala tuas redes sociais para quem quiser acompanhar teu trabalho. Pronto, as redes sociais, tá? A gente tem a da empresa da gente, que é a Reprocenter _, e o meu perfil pessoal é BrunaFB _. Obrigada, Bruna, pela entrevista e pela simpatia. Nada, obrigada pelo convite. A minha pet dica sobre reprodução é que você que tem interesse em colocar seu animal para reprodução, se você quer ter um filhote do pet que você tem em casa ou se você tem canil, é que procure médicos veterinários especialistas na área, onde eles possam fazer todos os exames possíveis, o acompanhamento ideal, tá? E que você obtenha sucesso na atividade reprodutiva que você quer, que você tem interesse. E agora é ele, o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal, o repórter Fuinha informa. Fucei. E aprendi sobre peixes. Será que eles dormem? Presta atenção. Todos os animais alternam estados de vigília e de repouso. Mas isso não significa que eles durmam de acordo com o conceito humano de dormir ou de sono. Presta atenção. Como não tem pálpebras, peixes não podem fechar os olhos. E seu período de descanso é um estado de imobilidade aparente. Mantém o equilíbrio pelo movimento muito lento das nadadeiras. Algumas espécies descansam deitando sobre o fundo do mar ou do rio.
Outras se escondem entre vegetação densa ou em buracos. Nhã, nhã, nhã. Sem repousar, peixes morreriam de cansaço. Horas. Até o tubarão. Tubarão! É, o tubarão! Nadador incansável tem períodos de repouso. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui! E então, o programa foi ou não foi sensacional? É uma pena que já está acabando, mas espera aí porque eu ainda vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Ou então posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.